Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel, e Acasias caiu pela sacada de uma sala da casa que tinha em Samaria, e estando enfermo enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide, e consultai a Baal-zebub deus de Ecrom, se sararei desta minha enfermidade. Então o anjo do Senhor falou a Elias Tisbita, dizendo: Levanta-te, e sobe a encontrar-te com os mensageiros do rei de Samaria, e lhes dirás: Acaso não há Deus em Israel, para que vades a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto assim disse o Senhor: Do leito em que subiste não descerás, antes certamente morrerás. E Elias se foi. E quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes disse: Por que, pois, voltastes? E eles lhe responderam: Encontramos um homem que nos disse: Ide, e voltai ao rei que vos enviou, e dizei-lhe: Assim disse o Senhor: Acaso não há Deus em Israel, para que tu envias a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, do leito em que subiste não descerás, antes certamente morrerás. Então ele lhes disse: Qual era a roupa daquele homem que encontrastes, e que vos disse tais palavras? E eles lhe responderam: Um homem vestido de pelos, e cingia seus lombos com um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tisbita. E enviou logo a ele um capitão de 50 com seus 50, o qual subiu a ele, e eis que ele estava sentado no cume do monte. E ele lhe disse: Homem de Deus, o rei disse que desças. E Elias respondeu, e disse ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu, e consuma-te com teus 50. E desceu o fogo do céu, que o consumiu a ele e a seus 50. Voltou o rei a enviar a ele outro capitão de 50 com seus 50, e falou-lhe, e disse: Homem de Deus, o rei disse assim: Desce logo. E respondeu-lhe Elias, e disse: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu, e consuma-te com teus 50. E desceu o fogo do céu, que o consumiu a ele e a seus 50. E voltou a enviar o terceiro capitão de 50 com seus 50. E subindo aquele terceiro capitão de 50, ficou de joelhos diante de Elias, e rogou-lhe, dizendo: Homem de Deus, rogo-te que diante dos teus olhos seja preciosa a minha vida e a vida destes teus 50 servos. Eis que desceu fogo do céu, e consumiu os dois primeiros capitães de 50, com seus 50, seja agora minha vida preciosa diante de teus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não tenhas dele medo. E ele se levantou, e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: Assim disse o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Não descerás, portanto, do leito em que subiste, antes certamente morrerás. E morreu conforme a palavra do Senhor que Elias havia falado, e reinou em seu lugar Jorão, no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá rei de Judá, porque Acasias não tinha filho. E os demais dos feitos de Acasias, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E aconteceu que, quando o Senhor quis erguer Elias num turbilhão ao céu, Elias vinha com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te agora aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Desceram, pois, a Betel. E saindo Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Betel, disseram-lhe: Sabes como o Senhor tirará hoje o teu senhor de tua cabeça? E ele disse: Sim, eu o sei, calai. E Elias lhe voltou a dizer: Eliseu, fica-te aqui agora, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: Vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Vieram, pois, a Jericó. E achegaram-se a Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Jericó, e disseram-lhe: Sabes como o Senhor tirará hoje o teu senhor de tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu o sei, calai. E Elias lhe disse: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: Vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Foram, pois, ambos. E vieram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam em frente, longe, e eles dois se pararam junto ao Jordão. Tomando então Elias seu manto, dobrou-o, e feriu as águas, as quais se apartaram a um e a outro lado, e passaram ambos a seco. E quando houveram passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que faça por ti, antes que eu seja tirado de você. E disse Eliseu: Rogo-te que a porção dobrada de teu espírito seja sobre mim. E ele lhe disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tirado de ti, te será assim feito, mas se não, não. E aconteceu que, indo eles falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois, e Elias subiu ao céu num turbilhão. E vendo Eliseu, clamava: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais lhe viu, e segurando de suas roupas, rompeu-os em duas partes. Levantou logo o manto de Elias que se lhe havia caído, e voltou, e parou-se à beira do Jordão. E tomando o manto de Elias que se lhe havia caído, feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E assim que houve do mesmo modo ferido as águas, apartaram-se a um e a outro lado, e passou Eliseu. E vendo-lhe os filhos dos profetas que estavam em Jericó da outra parte, disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe a receber, e inclinaram-se a ele até a terra. E disseram-lhe: Eis que há com teus servos 50 homens fortes. Vão agora e busquem o teu senhor. Talvez o espírito do Senhor o levantou, e o lançou em algum monte ou em algum vale. E ele lhes disse: Não envieis. Mas eles lhe importunaram, até que envergonhando-se, disse: Enviai. Então eles enviaram 50 homens, os quais o buscaram 3 dias, mas não o acharam. E quando voltaram a ele, que se havia restado em Jericó, ele lhes disse: Não vos disse eu que não fossem? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que o assento desta cidade é bom, como meu senhor vai, mas as águas são más, e a terra enferma. Então ele disse: Trazei-me uma botija nova, e ponde nela sal. E trouxeram-na. E saindo ele aos mananciais das águas, lançou dentro o sal, e disse: Assim disse o Senhor:
Senhor, eu sarei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem enfermidade. E foram saradas as águas até hoje, conforme a palavra que falou Eliseu. Depois subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, saíram os meninos da cidade, e se ridicularizavam dele, dizendo, sobe calvo, e olhando ele atrás, viu-os, e amaldiçoou-os no nome do Senhor. E 2 ursas saíram da floresta, e despedaçaram deles 42 meninos. Dali foi ao Monte Carmelo, e dali voltou a Samaria. E enquanto saíam da sinagoga, rogaram-lhes que no sábado seguinte eles lhes falassem estas palavras. E tendo terminado a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos religiosos prosélitos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a permanecerem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, ao verem as multidões, ficaram cheios de inveja, e falavam contrariamente ao que Paulo dizia, falando contrariamente e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a palavra de Deus fosse primeiro falada a vós, mas já que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos viramos em direção aos gentios. Porque assim o Senhor nos mandou, dizendo, eu te pus como luz para os gentios, para que tu sejas como salvação até as extremidades da terra. E os gentios, tendo ouvido isto, alegraram-se, e glorificavam ao Senhor, e creram todos quantos estavam determinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Mas os judeus incitaram algumas mulheres devotas e honradas, e aos líderes da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seus limites. Mas eles, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, vieram a Icônio. E os discípulos se enchiam de alegria e do Espírito Santo. E aconteceu em Icônio, que entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal maneira que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então eles ficaram ali por muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, concedendo que sinais e milagres fossem feitos pelas mãos deles. E a multidão da cidade se dividiu, e uns eram a favor dos judeus, e outros a favor dos apóstolos, e fazendo-se uma rebelião, tanto de judeus como de gentios, juntos com seus líderes, para falarem mal deles e os apedrejarem. E eles, sabendo disto, fugiram para as cidades da Licaonia, chamadas Listra e Derbe, e a região ao redor, e ali eles anunciavam ao evangelho. Senhor, tu me examinas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu caminhar, de longe entendes meus pensamentos. Tu cercas o meu andar e meu deitar, conheces desde antes os meus caminhos. Mesmo não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis, Senhor, que já sabes tudo. Tu me envolves por detrás e pela frente, e pões tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde eu escaparia de teu espírito? E para onde fugiria de tua presença? Se eu subisse até os céus, lá tu estás. Se eu fosse me deitar no mundo dos mortos, eis que tu também ali estarias. Se eu tomasse as asas do amanhecer e morasse nos limites do mar, até ali tua mão me guiaria, e tua mão direita me seguraria. Se eu dissesse, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao redor de mim será como a noite. Porém nem mesmo as trevas me esconderão de ti, ao invés disso, pois a noite é tão clara quanto o dia, e aos teus olhos as trevas são como a luz. Porque tu és dono do meu ser, e me cobriste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um jeito assombroso e maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são tuas obras, e minha alma sabe muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu fui feito em oculto, e formado como tramas de tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e tudo estava escrito em teu livro. Até os dias estavam determinados quando nenhum deles ainda havia. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, Deus! Como é grande a quantidade deles! Se eu os contasse, seriam muito mais numerosos que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A Deus, tomara que mates ao perverso. E vós, homens sanguinários, afastai-vos de mim, porque eles falam de ti com maldade, e teus inimigos se exaltam em vão. Por acaso, Senhor, eu não odiaria aos que te odeiam, e não detestaria os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio completo, eu os considero como inimigos. Examina-me, Deus, e conhece meu coração, prova-me, e conhece meus pensamentos, e vê se em mim há algum mau caminho, e guia-me pelo caminho eterno. Quem ama a briga, ama a transgressão. Quem constrói alta sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca encontrará o bem, e quem distorce as palavras de sua língua cairá no mal. Quem gera o louco cria sua própria tristeza, e o pai do imprudente não se alegrará.